Olá, pessoal. Agora a gente vai começar a tratar sobre uma análise de um texto. Eu vou apresentar para vocês primeiro a capa do artigo. Nós não trabalhamos com ela ainda, a gente vai trabalhar aos poucos, isso na finalização do artigo, mas eu trouxe aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Tá? Então, esse texto aqui, o nome do artigo, Relação com o Saber na Escola em Tempo Integral. Esse artigo ele foi feito pela Maria Celeste Reis Fernandes Souza e o coautor, o professor Bernard Chalot. Então aqui eu já defini para vocês, está vendo? Então essa aqui é a parte do título, vocês vão ver que no desenrolar da análise ele está exatamente refletindo qual é o tema da pesquisa. Aqui eu coloquei para vocês, né, como são os autores, e aqui geralmente a gente coloca a universidade, a instituição de origem dos professores. Segunda parte do artigo, nós temos o quê? Um resumo. Tudo que foi tratado no artigo, ele vai aparecer aqui. Então, olha que interessante. Eu fiz algumas observações para vocês. Então, um resumo, relação com o saber na escola em tempo integral. Então, o artigo apresenta resultados de um estudo cujo objetivo é compreender as relações que estudantes dos anos finais do ensino fundamental estabelecem com o saber e com a escola em tempo integral. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, o que é? O objetivo. O objetivo é compreender. Então, isso tem que deixar bem claro para vocês. Então, lembra que eu falei que o objetivo trata sempre de um verbo no infinitivo? É como eu vou olhar. Qual que é o tema? Bom, o tema aqui está em cima, né? Relação com o saber na escola em tempo integral. Então esse é meu tema. Mas o que eu quero saber sobre ele, né? O objetivo é compreender as relações que estudantes dos anos finais do ensino fundamental estabelecem com o saber e a escola em tempo integral. Bacana. Próxima parte. Os marcos teórico e metodológico. O que ele está falando aqui? Marco teórico, ele está tratando sobre fundamentação teórica. E o que? O método que ele vai utilizar são os estudos de Bernard Chalot sobre a relação com o saber. Então isso é importante. Tá? Então você vê que até agora está tudo alinhado com o que nós trabalhamos, com o que nós colocamos no texto. Claro que isso aqui é só um resumo. A análise evidencia o binômio proteção e educação e a relação ampliação do tempo e aprendizagem com suas tensões e contradições. Você vê que aqui ele já está falando sobre análise, que é o quê? Metodologia. Tá? Então está falando sobre como é que eu vou fazer a minha análise, né, metodológica, que vai ser a partir dos estudos do professor Bernard Chalot, e a análise que evidencia o binômio proteção e educação. As conclusões apontam que o tempo integral não pode ser uma simples ampliação da escola atual. Veja que aqui nós não trabalhamos com isso ainda, porque isso vai ser o desenvolvimento do texto. Nós vamos ter toda uma parte posterior de desenvolvimento do texto até nós tirarmos nossas conclusões. Mas no resumo a gente coloca a introdução, a conclusão. Então vocês percebem que o resumo ele fala basicamente sobre tudo que eu preciso saber sobre o artigo. Então quando a gente for fazer mais para frente uma revisão bibliográfica, ou quando vocês precisarem fazer, a importância de um resumo bem escrito é esse. Você tem que dar para o leitor total entendimento sobre o que ele vai ler no texto. Tá? Importante. Eu não vou ficar dando dados a mais, porque eu vou ter o texto inteiro, mas o leitor vai olhar para isso e vai falar, esse texto me interessa. Aí ele vai ler o texto inteiro. Certo? Aí a gente sempre pensa em palavra-chave, qual foi que ele ouviu? Educação integral, escola em tempo integral e relação com o saber. Geralmente as palavras-chave são de 3 a 5, aqui ele optou por 3. O que mais ele trabalha? Geralmente, as revistas eles pedem que o texto seja escrito, pelo menos o resumo, em outro idioma, que está aí no inglês. E as palavras-chave também no inglês. Aqui abaixo é uma parte importante de toda vez que vocês forem procurar um texto para ler. Ele explicou aqui exatamente os nomes e dados da publicação. Então, para que isso aqui é importante? A informação necessária para a formatação das referências e das citações. Toda citação, imagina que eu vou fazer uma citação desse texto, eu preciso ter esses dados. Então, aqui, ele está dizendo que
a revista Educação e Realidade, é uma revista de Porto Alegre, volume 41, número 4, que páginas que ele está? Da 1071 a 1093. Ele foi lançado em outubro e dezembro de 2016. Esse número aqui do HTTP é onde você encontra esse artigo na internet. Tá? Então aqui é mais para vocês entenderem a parte inicial do texto. Isso aqui a gente vai falar mais para frente, mas veja que já no resumo, aquilo que eu apontei para vocês como sendo algo importante da escrita, ela está ali. Tema, objetivo, metodologia e fundamentação teórica. Certo? Agora a gente vai partir para a segunda parte, que é a parte mesmo de análise. Tá? Então aqui, olha que legal que ele começou aqui trabalhando. Ele apresentou, ele trabalhou como apresentação, mas na verdade para a gente é introdução. Pode ser a nossa introdução. Então aqui ele trabalha, ó, a escola brasileira contemporânea possui muitos desafios. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando um contexto. Ele está contextualizando esse artigo. Tá? Então ele fala sobre o Plano Nacional de Educação, ele fala sobre outros elementos, fala sobre educação básica de qualidade. Então ele traz alguns elementos que são importantes para a gente. Então essa é a primeira parte da escrita. Então veja que aquilo que eu coloquei para vocês logo no começo, que eu fiz aquela revisão, está apontado aqui. Tá? Então um contexto perante a legislação. No segundo parágrafo, olha que ele fala. Esse texto tem como objeto de reflexão a temática do tempo integral. Certo? Objeto de reflexão a temática. Ele está falando sobre tema. Tá? Objeto de estudo é o nosso tema. Certo? O objetivo é outra coisa. O objeto de estudo é o nosso tema. Então, qual que é o tema? É a escola em tempo integral. Esse é o que ele está tratando. Certo? Mas olha que coisa engraçada. Aí ele vai falar sobre e apresenta resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi compreender as relações que estudantes do 9º ano do ensino fundamental estabelecem com o saber e a escola em tempo integral. Veja que aqui ele traz mais precisamente, lembra que na introdução, no resumo, ele fala sobre os anos finais, aqui ele evidencia qual é os anos finais. Ele está falando sobre o 9º ano. Tá? O que faltou aqui? Faltou a pergunta, a questão do trabalho. Olha, ela pode não estar clara, mas ela está diluída no texto. Se eu tenho o meu tema e tenho o meu objetivo, qual é? Está tratando sobre o quê? Qual a relação com o saber que os estudantes do 9º ano da educação do ensino fundamental estabelecem com o saber e a escola em tempo integral? Certo? Então, mesmo que não esteja claramente evidenciada essa questão, ela está embutida. Como que eu pego ela? Olha aqui, o objetivo. Meu objetivo não é compreender. Meu objetivo é compreender as relações. Bom, então se meu objetivo é esse, qual que é a minha questão? Minha questão é essa. Então é qual a relação com o saber que os estudantes do ano 9º ano do ensino fundamental estabelecem com o saber e a escola em tempo integral. Tá? Ficou bacana, né? Olha aqui. O objetivo. Então esse aqui é o objetivo geral. Né? Ele está falando sobre o 9º ano e compreender, que é o verbo que ele utilizou. Ele não vai analisar, ele quer compreender essa relação. Bom, a outra parte. A pesquisa tem como cenário uma experiência de uniformização de oferta de tempo integral na rede de educação no município de Governador Valadares, que ampliou, a partir de 2010, a jornada escolar de 4h30 para 8 horas de atividades diárias em todas as unidades escolares da educação fundamental da cidade e do campo. Olha, então o que ele está colocando aqui para a gente? Ele está querendo saber, ele está querendo compreender a relação de estudantes do 9º ano do ensino fundamental no Brasil inteiro? Não, porque é uma coisa muito grande. Ele fechou. Onde que ele colocou? Ele quer saber sobre a rede de educação do município. Não está falando sobre federação nem estadual, está falando sobre o município. Tá bom? Então, esse cenário que ele está falando, ele está apresentando para a gente aonde que vai ser. Tá? E aqui do lado, ó, ele explica por que a escolha, qual o motivo dessa escolha. Por quê? Porque essas escolas elas mudaram de 4h30 para 8 horas.
Ok? Então vamos seguir. Aqui, o que ele traz, o que ele aponta? A proposta da escola de tempo integral, ele explica um pouquinho sobre o que é essa escola de tempo integral. Tá? É importante, vamos imaginar que algumas pessoas que estão lendo esse texto, elas não têm total conhecimento sobre o que é a escola de tempo integral. E aqui você explica, tá? Então foi necessário ele explicar. Outras pessoas podem ajustar de outro jeito, mas vejam que aqui ele está trabalhando exatamente o que ele colocou. Tema, questão e objetivo. Ele fez uma contextualização. E aqui ele fez uma pequena explicação sobre o que é a escola. Na parte de baixo aqui, o foco do estudo, ele começa a tratar sobre o quê? Sobre metodologia. Por que é metodologia? O foco do estudo são estudantes que frequentam o 9º ano com idade compreendida entre 14 e 17 anos. Então, o foco, ele está falando sobre o quê? Sobre a amostra. Lembra que quando a gente vai fazer uma análise, vai fazer uma pesquisa, que eu falei para vocês, a gente precisa definir quem é a nossa população, quem é o nosso objeto de estudo, né? Qual vai ser o foco do nosso estudo. Então aqui ele já falou que são as escolas, e aqui ele está especificando mais, são os estudantes que frequentam o 9º ano. Tá? O ponto de partida da pesquisa foi o fato de que o número de alunos nos últimos anos do ensino fundamental tem decrescido desde a implantação da escola de tempo integral. Na grande maioria das escolas da rede municipal de educação. A análise dos dados quantitativos da escola que pesquisamos mostra uma redução de cerca de 50% das estudantes da transição do 8º para o 9º ano. Estudantes ora migram para escolas estaduais que oferecem tempo parcial, ora migram para a educação de jovens e adultos no noturno ao completarem 15 anos, ou simplesmente saem da escola, como informam os sujeitos participantes desse estudo. Então aqui, veja que um dos objetivos específicos foi conhecer. Tá? Então aqui ele explica para a gente o porquê que eles optaram por esse público. Tá? Isso aqui é importante, porque as pessoas mostram uma redução de 50% dos estudantes. Então eles precisam saber por que aconteceu isso. Por que eles fizeram um dado quantitativo? Porque eles pegaram essas escolas e fizeram uma análise, o motivo, por que essas pessoas estão saindo. O que eles estão fazendo, para onde eles estão indo. Veja que eles estão indo para escolas que oferecem tempo parcial ou estão indo trabalhar. Na verdade é isso. Certo? Então, veja que aqui é uma coisa importante. Ele fala qual é a nossa amostra, ele justifica a escolha da amostra e traz dados para isso. Mas tudo isso não vamos esquecer que faz tudo parte do quê? Da metodologia. Aqui, sobre a questão do referencial teórico. O referencial teórico e metodológico se apoia na relação com o saber, como propõe Bernard Chalot, buscando, como indica o autor, praticar uma leitura em positivo dessa realidade. Então, quando ele está tratando aqui de referencial teórico, ele está falando sobre a fundamentação. Por que isso aqui é importante? Que é o que a gente vai desenvolver na segunda etapa da escrita, depois que nós terminarmos a introdução. A gente vai pegar todo esse material que a gente tem, todos esses dados, a gente vai analisar a partir do quê? Aqui ele está deixando claro, nós vamos analisar a partir do Bernard Chalot. Nós temos o que mais? Nós temos o Foucault, nós temos o Bourdieu e temos outros autores que vão entrando no decorrer, outros autores que trataram sobre outros assuntos, sobre outras temáticas. É a forma como a gente vai fazer a nossa análise. Certo? Então, dando continuidade, aqui ó, na terceira página, continua a metodologia. A pesquisa foi realizada em 3 escolas dessa rede municipal, selecionada entre as escolas urbanas que apresentavam o maior número de evasão, tá? Do 2º para o 3º ano do ciclo da adolescência. Então, tratando novamente sobre uma amostra. Aqui ele trata objetivos específicos. O estudo foi realizado em 2 etapas. Na primeira foram coletados dados referentes ao conjunto de estudantes por meio da adaptação do balanço do saber. E a segunda etapa, ele apresenta aqui embaixo. Na segunda etapa, foram coletados dados relativos a trajetórias individuais. Ok, então nessa primeira etapa, o que ele trabalha aqui? Aqui ele está apresentando a ferramenta que eu estou coletando meus dados. Foram questionários.
Ó, os estudantes que participaram dessa etapa foram convidados a elaborarem seus balanços de saber a partir dos seguintes enunciados. Você foi convidado a dar uma entrevista, veja, desculpa, aqui não é questionário não, tá? O questionário foi feito anteriormente, desculpa, aqui vocês esquecem esse questionário. Na verdade, ele foi feito sobre entrevista, tá? Eles trabalharam com a entrevista com os alunos, respondendo, né? Respondendo algumas questões. Claro que esses questionários, essa entrevista pode ser feita escrita ou de forma oral. Mas é importante que vocês entendam, isso aqui foi a primeira ferramenta de coleta de dados. Então não esqueçam, não tem questionário, foi entrevista. A gente pensa uma coisa e escreve outra. A análise desses textos buscou as regularidades que permitissem identificar processos para, em seguida, construir constelações. Então veja que aqui ele já está explicando a análise, como que ele analisou esses dados. Depois, a segunda forma de coleta de dados. E aqui embaixo, como os dados foram analisados a partir da fundamentação teórica. Nas relações que o sujeito desse estudo estabelece com o saber e com a escola de tempo integral, eles atribuíram diferentes significados às experiências nessa escola. Evidenciam as mobilizações que fazem em direção a aprender nas atividades propiciadas pelo alargamento do tempo, o que será objeto de análise desse texto. Veja, então aqui, eles trouxeram nessa introdução para a gente o que vai ser feito. Veja que aqui tem um monte de dados que vocês ainda não têm na escrita de vocês. Então, por isso que eu falei, nós vamos completar essa introdução. Mas o que é importante é que vocês observem que tudo o que eu disse, que eu trabalhei até agora com vocês, está presente na introdução, que ele chama aqui de apresentação. Tá? Então, eu gostaria que vocês utilizassem esse artigo, ou vocês podem buscar outros, como modelo para a escrita da introdução. Tá? Alguns pontos que eu não gosto dessa escrita. Veja que eles segmentam muito. Né? Você vê que aqui ó, ele trata sobre a amostra nessa parte do texto. Depois ele traz aqui de novo. Né? Você vê como que ele segmenta a escrita. Tem algum problema? Não tem problema. Eu gosto de trabalhar sempre cada parte de uma forma bem organizada, que eu acho que fica mais fácil para você entender. Porque aqui ele começa falando da amostra, depois ele fala sobre outro tema, depois ele fala sobre a amostra de novo. Eu acho que quando você coloca toda a parte escrita uma parte do texto, eu acho que o texto fica mais fácil de ser compreendido. Tá? Mas eles optaram por uma outra forma de escrita. Está errado? Não está escrito. Não está errado. É simplesmente formas que a gente tem de enxergar. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, sobre tudo que nós trabalhamos, começassem a articular a escrita da introdução, a partir de tudo que nós fizemos. Lembra que eu deixei tudo muito segmentado, agora a gente precisa fazer a união dessas partes. Então é isso que eu preciso que vocês façam para essa semana. Aí a gente finaliza temporariamente a introdução para a gente partir para as outras etapas. Lembrando que conforme a gente vai desenvolvendo as outras etapas, a gente modifica essa introdução. Tá? O texto é algo que a gente vai mexer o tempo todo, até ficar uma forma clara de escrita. Tá ok, pessoal? Obrigado.